Estamos começando o dia com o nosso querido Éric Amazonas, parceiro da Sou Cannabis, ativista, professor. Éric, seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado mais uma vez por estar junto conosco para falar desse assunto tão importante que é cannabis medicinal, sistema endocannabinoides, fitocannabinoides. Éric, que é doutor em genética pela UFPE, professor de endocannabinologia na medicina veterinária pela UFSC, coordenador de pesquisa do impacto de óleo integral da cannabis na saúde mental de profissionais da linha de frente do combate à Covid-19. Éric Amazonas, por favor, se apresente. Seja bem-vindo, meu irmão. Salve, Thiago. Beleza, irmão? Salve, pessoal. Éric, Marcelo, todo mundo que está aqui nessa live aqui da Sou Cannabis, parceirona nossa, pelo menos desde 2018, né? Com o Derek já desde de 2018, mas pelo menos de 2020, uma comunidade imensa aí. A gente faz umas parcerias ótimas. E, bueno, então, não vou me apresentar muito aqui, o Thiago já fez ali a apresentação. Eu acho que eu já começo com a minha parte aqui da fisiologia, do sistema endocannabinoide. E eu conversei aqui com o Thiago antes. A gente tem aqui mais ou menos uma hora e meia aqui para tratar do tema. E eu acho que eu consigo falar em menos, então se surgirem dúvidas no meio do caminho, quiser escrever no chat ali, o Thiago faz a moderação aqui, e ver se faz a pergunta durante a minha fala aqui para contextualizar. Mas igual a gente vai ter um tempo ali para conversar. Tá? Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela. É isso aí. Todos que estão aqui presentes dentro dessa sala, fiquem à vontade para tirar suas dúvidas, fomentar o debate e elevar a discussão no nível mais alto e mais amplo, né, do que tange o tema trazido por Dr. Éric Amazonas, que é o tema de fisiologia do sistema endocannabinoide animal e humano. Éric, a tela é sua, a fala é sua e o ouvido é nosso. Manda bala, meu irmão. Salve, galerinha. Então, bueno, a única coisa que eu queria atualizar sobre o que tem acontecido nessa minha trajetória acadêmica, profissional dentro da medicina canabinoide, né, especialmente na medicina veterinária canabinoide, foi o lançamento agora em junho desse livro, que é um tratado, né, o primeiro tratado de terapia à base de canabinoides na medicina veterinária. Fiquei bem feliz em poder ser um dos colaboradores nesse livro. Mas, enfim, não vamos falar sobre isso. Tem um monte de informação ali útil, tanto para a medicina veterinária quanto para a medicina humana. Não é uma abordagem específica para a medicina veterinária, embora seja direcionado para, né? Mas é muito em sintonia com o que eu vou trazer hoje aqui de fisiologia do sistema endocannabinoide, que eu acho que é a base pela qual a gente precisa entender ou começar a pensar para a gente poder, de fato, traçar um planejamento terapêutico em medicina canabinoide, seja ela humana ou animal. Vocês vão ter aí, ou já tiveram e vão ter ainda hoje, bastante informação prática do uso e da rotina clínica. Eu não vou me ater a isso, né? Até porque eu sou um veterinário clínico, eu sou um pesquisador, né? Um estudioso e bem mais um geneticista, fisiologista do que um clínico. Então, eu sempre penso do ponto de vista fisiológico, né, de qualquer uma das terapias. Se uma terapia, de qualquer forma, faz efeito, ela pode ser uma terapia medicamentosa, ou uma terapia respiratória, uma terapia de emoções, né, emocional, espiritual, enfim. Se ela funciona, ela tem algum respaldo biológico, fisiológico, mesmo que a gente não conheça ainda. É o caso do sistema endocannabinoide, que até a década de
80, anos 90, não se tinha conhecimento científico da existência desse sistema endocannabinoide. E talvez pela falta desse conhecimento até o final do século passado, a gente tem essa falta de conhecimento acadêmico, a falta de conhecimento prático, clínico, né? Porque os meus professores de medicina veterinária, assim como a maior parte dos professores de medicina ou de qualquer área da saúde das outras pessoas, não tinham essa informação para passar para frente, né? Hoje o cenário é outro, né? Hoje eu considero negligencioso, né? Uma negligência você está formando novos profissionais em qualquer área da saúde, ignorando a existência do sistema endocannabinoide, né? Então, apareceram os riscos aqui, não fui eu, tá? Não sei não sei o que aconteceu aqui, mas acho que alguém foi admitir aqui, mas beleza, isso não vai atrapalhar o nosso entendimento. Então, primeiro, eu quero que vocês entendam o que é o sistema endocannabinoide, tá? Ele é um sistema, como é o sistema cardiovascular, como é o sistema digestório, como é o sistema respiratório, enfim, o sistema renal, enfim, é um sistema fisiológico que tem um mecanismo de ação. Uma diferença enorme entre esse sistema e a maior parte dos outros sistemas que a gente conhece comumente, como esses que eu acabei de citar, é que a gente não vai achar um órgão específico, um tecido específico desse tecido. Vai dizer, ó, esse aqui, por exemplo, o tecido cardiovascular, você pegar um coração na mão e apresentar para qualquer pessoa, ele vai saber que aquilo é um coração e faz parte de um sistema cardiovascular, né? Obviamente, você vai fazer essa relação, assim como os vasos, enfim. O sistema endocannabinoide não tem esse órgão, tá? Ele é distribuído ao longo de todos os tecidos, todas as células do nosso corpo, tá? E é composto basicamente por um sistema bem complicado, bem complexo de sinalização celular, tá? Então, é um sistema basicamente de comunicação celular e de controle das respostas de cada célula frente a um estímulo A, B ou C, né? Ou seja, dentro de um ambiente X, Y, Z, a célula vai se comportar de acordo com o que ela tem de mecanismo biológico para fazer as funções A, B, C ou D. E isso quem regula é o sistema endocannabinoide através desse sistema de comunicação e sistema de regulação metabólica. Tá? Classicamente, para a gente começar pelo simples, né? Como que na primeira visão assim, do que é o sistema endocannabinoide, ele é um composto de proteínas que são receptores de membrana, seja a membrana citoplasmática, né, da célula, quanto a membrana interna lá do núcleo, né, membrana nuclear. E esses receptores têm, obviamente, outras moléculas, outros compostos que ligam-se a eles e ativam ou bloqueiam, fazem interação com esses receptores. Esses receptores que a gente está falando especificamente aqui, de forma resumida, a gente chama de receptores canabinoides 1, receptor canabinoide 2, né? Resumidamente como CB de canabinoide 1 e CB2. Tá? A gente vai ter uma pequena diferença de distribuição aí, que eu já chego nela. Mas, enfim, além desses receptores, né, a gente tem os ligantes, né, os compostos que interagem com esses receptores. Um detalhe aqui, tá? A descoberta desses receptores não foi através do estudo da ligação ou da interação de moléculas endógenas nesses receptores. Eles foram descobertos a fim de saber quais eram os alvos de compostos comumente presentes na planta cannabis sativa, né? Que é, naquela época, o THC e o CBD, o tetrahidrocannabinol e o canabidiol. E aí encontraram esses dois receptores que eram por onde, majoritariamente, esses dois compostos exerciam seus efeitos. Por isso, eles têm esses nomes receptores cannabinoides, e por isso, todo o sistema descoberto a partir desse início de caminhada leva o nome hoje de sistema endocannabinoide. Endo, de endógeno, canabinoides, dos compostos da cannabis sativa, que já eram conhecidos na época. Então, esses compostos endógenos, né, foram dados a eles o nome de endocannabinoides, que são compostos que se comportam
de forma semelhante aos compostos THC e CBD, e vários outros que vieram ser descobertos depois, e que se ligam, né, tem interação nesses receptores específicos. Os dois mais conhecidos desses endocannabinoides são a anandamida e 2-araquidonoilglicerol, 2-AG. O pessoal da saúde talvez nunca tenha ouvido falar nesses dois nomes ou nesses dois compostos, mas certamente já ouviram falar no ácido araquidônico, né? A anandamida nada mais é do que o ácido araquidônico, desculpa, com uma etalonamina acoplada a ele. E o 2-AG nada mais é do que um ácido araquidônico acoplado a um glicerol. Simples e pura consequência do, talvez, o pivô central do processo inflamatório, né, o ácido araquidônico. Então, um parênteses feito aí, já entende algumas coisas sobre esse sistema. Primeiro, ele é um composto que é derivado do ácido araquidônico, ele é um lipídio, como é o ácido araquidônico, de membrana, e eles são mobilizados por demanda, igual o ácido araquidônico. Então, aquela mesma regra que a gente estudou na imunologia, na farmacologia, nos processos inflamatórios de mobilização sob demanda do ácido araquidônico, que dele são derivados vários compostos, como as prostaglandinas, compostos anti-inflamatórios, enfim, alguns pró, enfim. Então, já entende aí o grande papel desse sistema na regulação de processos inflamatórios, né? Inclusive o ácido araquidônico, ou as enzimas que metabolizam o ácido araquidônico, são enzimas alvo de fármacos anti-inflamatórios, né? Como anti-inflamatórios não esteroidais, por exemplo. Além deles, tem alguns outros endocannabinoides já descritos, como a palmitoil-etalonamina e a oleoil-etalonamina, e vários outros, tá? Nessas categorias. E, obviamente, né, tudo que se faz em nível celular envolve enzimas que convertem ou fazem a formação desse composto, e enzimas que fazem a degradação desses compostos. Então, a gente tem aí um sistema que vai regular algumas coisas importantíssimas, que a gente vai ver mais para frente, composto simplesmente por receptores e ligantes, e as moléculas que fazem existir ou não maior ou menor quantidade desses compostos dos ligantes, né? Ups. Eu não sei como tira esses riscos aqui, tá? Da tela. Então, mas... A tela tá esse normal, GIFzinho que não tá aparecendo nada não, tá normal. tá beleza, então tá. E esse GIFzinho que tá nesse artigo à esquerda, ele mostra o funcionamento do sistema endocannabinoide num neurônio, numa transmissão sináptica entre dois neurônios, né, um pré-sináptico e o pós-sináptico. E aqui a gente vê que o neurônio da esquerda reage a um estímulo de neurotransmissores liberados pelo neurônio da direita, né? E eu queria voltar aqui um pouquinho, porque passou, mas enfim. Quando há um excesso dessa eliminação de neurotransmissores na fenda sináptica, há uma mobilização aqui da membrana de 2-AG, que é o 2-araquidonoilglicerol, que volta ao neurônio pré-sináptico e fecha o canal de cálcio através da sua ligação com o receptor CB1. Tá? Para quem não se lembra, o maior gatilho para a liberação de neurotransmissores na fenda sináptica é a entrada de cálcio na célula, a despolarização das membranas, que faz esse estímulo, de fato, liberar neurotransmissores para a fenda sináptica. Ou seja, a consequência natural de você controlar os canais de cálcio dos neurônios é você controlar a neurotransmissão, né? A passagem de um neurônio para a fenda sináptica e, portanto, a passagem daquele impulso nervoso para frente. Esse mecanismo está na base de muitos dos processos fisiológicos desempenhados pelo sistema endocannabinoide, tá? Que talvez a regulação de íons, né, são
um ponto-chave para vários processos metabólicos da célula. Eric, temos uma Oi, pergunta. diga. Uma pergunta do Frederico. Você quer continuar ou pode responder agora? Podemos fazer? Frederico, abre seu áudio aí, por favor. Pode fazer a pergunta. Eu não vejo o chat aqui, viu, pessoal? Frederico, você está me ouvindo? Na verdade, ele fez uma pergunta no chat, Eric. A pergunta é: afinal de contas, o uso da cannabis, ela provoca danos ao neurônio ou não? Tá, essa aí eu vou deixar para mais na parte que fala de psicológico, tá? Ok. Ok, vamos aguardar então, ok, Frederico? Demorou. Então, assim, esse receptor CB1 e CB2 são receptores que a gente cita como receptores clássicos, né, canabinoides, e que foram os responsáveis pela descoberta do sistema endocannabinoide, que é classicamente descrito dessa forma como receptor CB1 e CB2, são os ligantes endocannabinoides, as enzimas que os fazem e os degradam, os sintetizam e os degradam. Só que isso é só uma pequena parte da história do sistema endocannabinoide, né, ou do seu funcionamento. A gente tem hoje conhecimento que tanto os endocannabinoides, que são aqueles que nós mesmos produzimos, quanto os fitocannabinoides, que são aqueles produzidos pela planta, que é o que a gente usa na suplementação, quando a gente faz através da terapêutica canabinoide, todos esses compostos canabinoides, seja ele endógenos ou da planta, atuam também em outros receptores, como receptores de serotonina, de adenosina, o receptor órfão acoplado à proteína G55, que provavelmente vai ser agora o CB3, mas enfim. Ou seja, eles têm atuação em diversos outros tipos de receptores acoplados à proteína G, que é o tipo de receptor, a classe a qual o CB1 e o CB2 pertencem. E esses receptores acoplados à proteína G são a classe de receptores mais abundantes nas membranas das diversas células dos organismos, pelo menos dos vertebrados. E assim, né, não existe nenhuma célula do organismo animal que não sofra influência dos canabinoides e que não sofra influência do sistema endocannabinoide como um todo. Tá? Seja o animal que for, animal não humano ou animal humano. Tá? Então, tem vários outros receptores comuns a várias células que controlam pontos básicos do funcionamento celular, além de vários receptores de canais iônicos, como essas da família T aqui, TRPs, né? A, e V e M. O próprio receptor de cálcio, né, que está fortemente regulado pelas proteínas acopladas à proteína G, receptores acoplados à proteína G, e além do receptor muito específico aqui bem especial, no núcleo que é os PPAR, né, os PPARs, alfa e gama, especialmente o gama, que controla uma série de genes ligados ao metabolismo celular, né, ciclo celular de reprodução e morte, além de genes do sistema imunológico, de produção de citocinas e interleucinas. Então, essa soma de receptores receptores sob influência do sistema endocannabinoide traz para os canabinoides da planta, quando a gente usa de forma terapêutica, uma imensa roda de possibilidades de efeitos terapêuticos ou de possibilidades de uso, né, de tentativas para amenizar alguma condição. Se vocês olharem para o link que está aqui embaixo, essa figura aí vem de um artigo de 2009. A gente está em 2021, então são 12 anos de defasagem entre o que se tinha de conhecimento que
pudesse ter efeito através de diferentes canabinoides. Hoje isso está extremamente defasado, mas nada daí saiu, né? Então só aumentou. Então coloca aí mais 12 anos de ciência e alguns últimos 5 anos bastante intensa, a gente tem uma possibilidade enorme de atividades. Então, na verdade, o que a gente tem é a soma todos aqueles receptores que estavam exemplificados no outro slide, tem uma confusão de rotas metabólicas que são reguladas pelo sistema endocannabinoide. Se a gente for detalhar cada uma dessas rotas, que a gente não vai fazer hoje, tá? A gente pegar cada uma dessas rotas e analisar o efeito da modulação dessas rotas, a gente resume simplesmente todo o metabolismo celular, todo o funcionamento da célula em todos os seus aspectos, né? As vias bioquímicas centrais ou não estão sob forte regulação do sistema endocannabinoide. Por isso que esse sistema endocannabinoide é tido como o regulador geral da fisiologia animal, né? Que a gente tem, então, a constatação de que o sistema endocannabinoide tem influência regulatória em todo o funcionamento fisiológico, e por isso a gente tem que a única função, ao meu ver, do sistema endocannabinoide é exclusivamente manter a homeostasia da célula. Homeostasia é a faixa de melhor funcionamento celular, em que é impossível essa célula estar em uma condição patológica porque ela está dentro do seu perfeito funcionamento. Qualquer coisa que tire ela dessa zona de conforto, né, de perfeição, ela entra em estresse celular, e esse estresse é o primeiro passo para uma condição patológica. Nem todo estresse celular é, de fato, uma patologia, mas toda patologia tem que iniciar por um estresse celular a retirada ou a saída da célula de uma condição de homeostasia. E essa é a função do sistema endocannabinoide ao regular todos os processos fisiológicos dos organismos animais. Tá? É o controle da homeostasia. Nem sempre esse controle é conseguido, por isso a gente adoece. Tá? Então, o que se faz com terapia canabinoide é você reforçar a capacidade desse sistema endocannabinoide em controlar os processos fisiológicos como um todo e trazer cada célula de volta à sua condição de homeostasia, e isso implica, a longo prazo, ou num olhar mais amplo, na resolução daquele quadro, daquela condição. É claro que é muito mais simples falando desse jeito do que a prática, tá? Porque a gente tem uma série de outras a gente está falando de organismos vivos, né, que tem milhões de microambientes celulares distintos, e também está falando de um composto terapêutico com uma infinidade de compostos que podem modular isso de uma forma diferente para cada uma das combinações terapêuticas que você está colocando dentro de um remédio. Onde entra a medicina canabinoide na vida clínica, na vida ou na rotina humana ou animal? Eu gosto de me fazer uma pergunta: onde a gente foi com a medicina, né? Tanto ela veterinária quanto humana, pelo menos do lado ocidental do planeta, né? Aqui no nosso lado. Tradicionalmente, a gente tem tratado a medicina como algo que tem que resolver alguma coisa, alguma condição, em que curar, ela só existe a forma terapêutica dela, né? A gente pensa muito, a gente pode fazer um exercício disso com os nossos animais ou com a gente mesmo, e ver se, na prática, nós, enquanto seres humanos, né, conscientes, o quanto a gente terceiriza a nossa saúde para um profissional da área da saúde. Um médico veterinário, um psicólogo, um psiquiatra, enfim, né? qualquer profissional da área da saúde. A gente chega para um médico, por exemplo, perguntando o que eu tenho, como é que eu me curo, né? E muitas vezes 5, 10 minutos e algumas pílulas
e volta para casa, faz aquela terapia sem saber muito se tá funcionando ou não, testa, se funciona ou não, vai para outra e fica apenas tentando eliminar aqueles efeitos. Um clássico disso, um exemplo muito claro nisso é os corticoides e anti-inflamatórios não esteroidais. Eles têm a sua função, têm seus efeitos, mas e funcionam, porém eles não tratam o processo principal, né, que é a inflamação. Eles não controlam o processo, a lesão, o processo que gera aquela inflamação. Eles apenas controlam o processo inflamatório em si, mas a causa daquela inflamação não é combatida. Então, a gente tem uma eliminação dos sintomas sem uma resolução do quadro. E muitas vezes a gente tem na medicina, isso está, graças ao bom senso, está mudando, né, a passos curtos, mas está alterando, que é a condição de uso paliativo, ou de você melhorar simplesmente a qualidade de vida, sem necessariamente mudar a condição de saúde ou doença daquele indivíduo, né? E isso é algo que fica muito claro quando a gente começa a modular o sistema endocannabinoide e de forma positiva. Na minha experiência com animais, especialmente com cães e gatos, eu sempre arrisco a dizer que é 100%, né, mas provavelmente, se não é 100%, é quase isso. A primeira coisa que os tutores relatam quando eles começam a fazer uso da terapia canabinoide não é realmente o início da resolução daquele sintoma, daquele problema, mas é a volta do animal aos padrões de vida que ele tinha antes. Então, por exemplo, com gato isso é muito nítido. São gatos que passaram, sei lá, 2, 3 anos que não sobem mais em sofá, não sobem mais nos móveis, não andam mais pelo centro da casa, né, de forma tranquila e segura, e no dia seguinte ao uso de um óleo à base de cannabis, eles começam a frequentar espaços que eles deixaram de frequentar, começam a subir novamente em sofá, se aproximar de outros animais da casa ou dos próprios pais e mães, né, os tutores, e isso eu acho que é tão importante quanto resolver uma doença, né? Eu acho que embaixo, né, atrás de qualquer doente, né, existe um indivíduo vivo, né, que eu acho que é a única coisa que é de fato comum a todos os indivíduos, sejam animais ou humanos, doentes. Eles estão vivos. Para estar doente, você tem que estar vivo. Então, você tem que promover vida para esse paciente doente. E essa mudança de comportamento, o animal parou de vomitar, o animal parou de se sentir tonto, o animal parou de sentir medo dos demais animais da casa, do convívio, começou a voltar a desempenhar suas atividades normais para aquele indivíduo. Isso já é um ganho excelente, independente da doença que ele tiver, né? O câncer só é problema quando, por exemplo, se o câncer causa risco de vida ou ele definha a sua vida a ponto de você não ter condições de viver plenamente, né? O que é algo que o câncer facilmente faz, tá? Mas se você consegue controlar todos os seus aspectos da sua vida e o câncer está controlado, ele não precisa nem ser extinto dali, não precisa ser eliminado, caso ele esteja não causando problema nenhum. É claro, estou dando um exemplo aqui meio drástico, mas se a gente tiver indivíduos com qualidade de vida ótima, os indivíduos passam a doença de forma tranquila. E isso é algo que a terapia canabinoide trouxe muito claramente, né? Já era sabido isso, obviamente, milênios atrás, mas, ao que me parece, a medicina perdeu o foco disso por algumas décadas aí, e estamos recuperando a passos pequenos, mas importantes, né? E a cannabis atua nos dois lados. Inclusive, ela começou a sua redescoberta do uso terapêutico a partir do uso paliativo lá atrás,
com os pacientes HIV positivos, né? Então, lá na década de 80, quando teve essa redescoberta do uso medicinal da cannabis, do uso terapêutico dos canabinoides, foi da parte paliativa, para depois ver que não era apenas um tratamento, uma terapêutica de suporte, mas também fazia a terapêutica de fato diretamente nas condições. E dentre as condições de uso mais comum ou mais bem descritos, né, para a terapia cannabinoide, eu gosto de resumir elas em 4, né, que são as condições imunológicas, de dor e câncer, e as neurológicas, porque dá para a gente pensar facilmente isso de uma forma através do pensamento pelo sistema endocannabinoide, ao invés de pensar pelos cannabinoides de fato. Mas se a gente pensar o que é o sistema imune, né, é basicamente um conjunto de vários tipos celulares que tem a função de proteger o nosso corpo contra invasores, contra infecções ou contra atividades anormais das nossas próprias células que possam nos levar a dano celular, tecidual ou até mesmo ao óbito. Então, são células que passam toda a sua vida, né, sua existência, entre um controle bem regulado de proliferação celular, diferenciação, quer dizer o que essa célula vai ser, então, dentro desse esqueminha que está aqui na nossa frente, se a célula vai ser uma célula mieloblástica ou não, dessas qual que elas vão ser, monófilo, eosinófilo, basófilo, enfim, tudo isso é diferenciação e recrutamento. A maturação dessas células para elas poderem começar a identificar coisas específicas e não saírem por aí destruindo tudo. A ativação dessas células e a sua morte, né, porque tudo tem que ter um ciclo. Esses mecanismos todos aí estão dentro dessa base que está aqui na nossa direita, né, que é aquele apanhado geral, dentro dessas setas aí, todos esses passos estão incluídos. Todos esses passos aqui de proliferação, diferenciação, maturação, ativação e morte celular estão dentro dos processos naturais de controle do sistema endocannabinoide. Então, aqueles mesmos receptores que eu falei lá em cima, eles controlam vias importantes de proliferação celular, de apoptose, que é a morte celular programada, especialmente por algum defeito celular ou infecção, ativando várias vias aqui que eu não vou entrar em detalhes, tá? Mas quem quiser se aprofundar são vias clássicas de regulação, tanto de proliferação celular quanto de apoptose. Também é fundamental na diferenciação das células do sistema imune, especialmente pelo controle de fatores nucleares que induzem ou inibem a expressão de genes relacionados ao sistema imune. Por exemplo, aqui, esse NF-κB aqui, ele regula pelo menos 100 genes do sistema imune, dentro de citocinas, interleucinas, enfim, outros, e vários peptídeos de sinalização interleucocitárias, né? A maturação e a ativação também passam pelo mesmo complexo. A ativação de linfócitos, por exemplo, na sinapse do linfócitos é muito mais eficiente quando há uma comunicação ótima, né, dos receptores CB2 com uma alta aceleração e também de receptores CB1. Esqueci de comentar lá atrás, quando estou falando dos receptores, a gente tem uma diferenciação espacial entre o receptor CB1 e CB2. Tá? CB1 é mais em relação um ao outro, tá? O CB1 é muito mais expresso em relação ao CB2 no sistema nervoso central, e o CB2 é muito mais expresso do que o CB1 nas células do sistema imune, como essas células que apareceram aqui antes, os linfócitos, os neutrófilos, os eosinófilos, basófilos, enfim.
E a expressão de receptores CB2 em processos inflamatórios ou em tecidos, em regiões que estão inflamadas, muitas vezes aumentada. Às vezes está 100 ou 1000 vezes mais expresso do que numa condição de não inflamatória, né? Isso, por si só, já demonstra a importância desse sistema, né, para a regulação do sistema imune, né, de todos os processos imunológicos. À esquerda, aqui a gente tem um mapa, tá, que vocês não precisam se dedicar a ele, assim, mas é apenas um mapa daquela chamada tempestade de citocinas, que é uma resposta inflamatória exagerada, ou exageradamente forte, vamos dizer assim, que vocês todos devem ter ouvido falar aí principalmente no começo da pandemia, né, que era o que mais se falava como um dos efeitos da infecção por SARS-CoV-2, né, a COVID, e isso gera uma lesão tecidual imensa. Vários pontos dessa rota da tempestade de citocinas são pontos compartilhados nesse controle do sistema endocannabinoide através de seus vários receptores, tanto os receptores cannabinoides quanto não cannabinoides, ou CB1 e CB2 cannabinoides e todos aqueles demais não cannabinoides. A soma disso tem muita interposição ou sobreposição da tempestade de citocinas. Ou seja, qualquer processo inflamatório, né, é um potencial alvo de uma terapêutica cannabinoide. Porque o sistema endocannabinoide é extremamente eficiente em controlar inflamações ou processos inflamatórios. Individualmente, alguns canabinoides tendem a ter uma atividade imunossupressora, como especialmente o CBD. Tá? Mas no conjunto dos canabinoides, quando a gente usa ou a maior parte da possibilidade de canabinoides presentes nas flores da cannabis, e ainda com os terpenos, os diversos terpenos que ela produz, aí a gente tem um efeito imunomodulatório, que é o controle, né, do seu imune, e não apenas uma imunossupressão, que, ao meu ver, não é muito inteligente, né, de se abordar, e não difere muito da ação de corticoides ou anti-inflamatórios, né? É só a imunossupressão. Embora seja uma imunossupressão muito menos danosa do que aquela vista com os corticoides, por exemplo. Outro ponto que meio que se mescla essa do sistema imune é o controle de processos de dor. Tá? Só lembrando que é a dor, né? Ela é simplesmente um caminho, né? Uma transmissão neuronal de alguma coisa que aconteceu em alguma parte do seu corpo até o sistema nervoso central para que ele interprete aquilo como dor. Então é um caminho através de neurônios, passa de um neurônio para o outro e chega até o sistema nervoso central. O nosso mecanismo principal, a nossa forma de ouro, né, de tratar dores, né, de fazer analgesia, né, que é a eliminação da sensação dolorosa, se dá através do uso de opioides, né? São um grupo de compostos derivados da morfina, né, originalmente da papoula, que de fato bloqueiam essa transmissão e impedem o seu sistema nervoso central de sentir a dor que está acontecendo, sei lá, na ponta do seu dedo. Como que esses opioides atuam? Atuam em receptores. Os opioides, que são receptores acoplados à proteína G, da mesma forma como são receptores cannabinoides, e esses receptores especificamente também fazem o controle, o bloqueio dos canais de cálcio nos neurônios em que os opioides estão atuando através desses receptores. Bloqueando o canal de cálcio, a gente bloqueia a neurotransmissão, a passagem, né, da informação de um neurônio para o outro, você bloqueia a chegada da dor até
o seu sistema nervoso central, então você não percebe dor. Funciona, é extremamente efetivo e, sim, né, opioides tiram dor. Mas exatamente esse mesmo mecanismo de remoção de dores é o mecanismo pelo qual o sistema endocannabinoide atua e, portanto, os canabinoides também regulam. Então, a mesma forma de ação é compartilhada pelos receptores canabinoides. E é extremamente efetiva no tratamento de dores crônicas. Tá? E tem uma lógica para isso, é muito mais efetivo para dores crônicas do que os opioides, e tem uma razão lógica para isso. Tá? Opioides apenas fazem aquele caminho né, que é o bloqueio dos canais de cálcio. Canabinoides, ou o sistema do canabinoide, consegue fazer outras coisas além disso. Primeiro, faz esse bloqueio de cálcio, e também consegue atuar na via descendente da dor, que é quando você mesmo, sem uso de nenhum composto, é capaz de bloquear o sentido, a sensação de dor, tá? A gente faz isso de forma natural em condições extremas, né? Como a dor está presente, mas ao mesmo tempo você corre o risco de morrer eminentemente, então o seu cérebro é capaz de, beleza, tô com dor, mas não posso sentir dor agora, preciso correr, sair desse ponto e entrar em segurança. Quando você entra em segurança, a dor toda vem. Que aí o cérebro não é mais capaz de sozinho segurar a dor. Tá? Mas o sistema endocannabinoide é o responsável por isso, e os canabinoides modulam isso a ponto de você conseguir também fazer a via descendente da dor ajudar no controle dessa dor. E além disso, tem uma outra razão pela qual os canabinoides são especialmente úteis no tratamento de dores crônicas, né, que é o processo inflamatório em si. Se você pegar um processo doloroso, especialmente crônico, talvez 95 ou mais por cento dessas dores tem um fundo, tem um componente inflamatório provocando essa dor, especialmente se ela for crônica. Mas a gente tem alguma inflamação que está ocorrendo de forma crônica, que não está sendo tratada. Então, quando você usa opioides, você mascara a dor, você tira a dor, beleza. Muitas vezes você tira a capacidade da pessoa de sobreviver, né, de viver, né, fazer apenas deixa ela sobreviver, não deixa ela viver. Mas a fonte da inflamação fica lá. Então, parou de usar os opioides, a dor volta como se nunca tivesse sido tratada. Os canabinoides têm aquele alto poder anti-inflamatório. Então, a analgesia vem também com um efeito colateral, que é remover ou resolver aquele processo inflamatório. Então, eventualmente, você pode ter a resolução daquele quadro de dor crônica pela resolução do processo inflamatório que estava ocasionando, estava na gênese desse processo todo. Tá? Então, controlando a inflamação, você controla a injúria que causa aquela dor, e você tem, de fato, aí a resolução do quadro. Tá? Então, não faz sentido estar em 2021 tratando dores primeiro com opioides, depois com canabinoides. Devemos inverter essa ordem. Talvez o opioide seja uma opção interessante para dores agudas, rápidas, para uso em espaço de tempo curto, né? Mas jamais deveria ser algo pensado para uso a longo prazo, como a gente tem feito tanto na medicina veterinária e na medicina humana. Outro ponto importante é o controle do câncer. Tá? Câncer é uma condição em que, embora tenha vários tipos de câncer diferentes, todos eles são diferentes entre si, né, fisiologicamente, molecularmente. Embora isso, todos os cânceres tenham o mesmo tipo de funcionamento básico, que é uma massa tumoral que perdeu a sua capacidade de controlar sua proliferação e, eventualmente, elas podem se tornar invasivas ou não. Então, esse processo de massa tumoral tem algumas coisas lógicas que tem que acontecer ao mesmo tempo, e isso acontece para todas elas. Primeiro, todo tumor, então, é um processo de proliferação celular descontrolada, né? Que aumenta
o volume de células, o número de células. Quanto mais células existentes no mesmo local, maior é a necessidade de alimento, né? Então, precisa ter mais vasos sendo feitos. E essas células em proliferação e os novos vasos sendo desenvolvidos, eventualmente algumas dessas células se diferenciam para células que têm a capacidade de realizar a invasão desses vasos e a migração até outros locais, né, que é o processo que a gente chama de metástase, né? Aí tem o processo de malignidade desse câncer. E todos esses processos aí, todos esses pontos são pontos controlados pelo sistema endocannabinoide, né? O sistema regula todos os processos fisiológicos, então você não vai encontrar um único processo fisiológico ou fisiopatológico que não seja regulado pelo sistema endocannabinoide. Então, virtualmente, quase todas as condições patológicas podem ser, vamos supor assim, canabináveis, tá? Então, a proliferação, a diferenciação celular e a morte, né, todo o controle do ciclo celular para o tumor existir, né, é aquele mesmo controle lá das células do sistema imune, que são os processos de proliferação celular, de ciclo celular, né, do controle do ciclo celular, a diferenciação das células e o controle de apoptose e autofagia. Autofagia é as células comem, né, digerem umas às outras, né, ou a si própria. No caso da autofagia, né? Esses processos são processos de destruição celular comuns, né? São vias que são ativadas por diferentes mecanismos que levam ao mesmo desfecho final, que é a eliminação daquela célula, e são ativados, obviamente, em células defeituosas, células infectadas, enfim. Uma das funções do sistema imune é justamente vasculhar as células do próprio corpo que sejam alteradas, que possam vir a ser um tumor, por exemplo. E esse controle da própria célula e do vasculhar, né, da varredura do sistema imune atrás dessas células tumorais também é muito beneficiado pelo uso de cannabinoides. Aqui a gente tem algumas rotas básicas de controle de apoptose. Outra coisa que os cannabinoides fazem muito bem é sequestrar células que estão em proliferação descontrolada, e ao invés dela fazer o ciclo todo que é tem 4 fases, né, do ciclo, ela sequestra assim que ela se divide, ela sequestra, né, e põe ela em fase G0, ela não entra em fase G1, que é a primeira fase do ciclo, ela fica estacionada em uma fase G0 e impede assim a proliferação das células, tá? Aqui tem mais outras rotas, tá? Mas são rotas comuns e inerentes a vários processos de eliminação celular, né? E além disso, a gente tem uma redução da formação de novos vasos para esses tumores através do bloqueio de um fator específico que provoca essa nova formação, a formação de novos vasos, né? Que é o fator de crescimento endotelial vascular, que é o que faz o vaso crescer, né? Ou seja, ele expandir e chegar até o local. E há esse bloqueio, né, através dos cannabinoides nessa massa tumoral. Então, você tem o bloqueio da proliferação, da diferenciação, da migração das células através de redução da angiogênese, aumento da apoptose e da autofagia, e a migração especialmente é inibida porque para isso acontecer a célula precisa se diferenciar, né, fazer uma transformação mesenquimal epitelial, e esse ponto, essa diferenciação também é bloqueado pelos cannabinoides, né? Ou seja, você impede, você consegue impedir que um câncer que tenha potencial a fazer uma metástase, que ele realize isso, né, se você tiver tempo de intervir antes que isso aconteça. É muito comum a gente ver, pelo menos, uma parada do crescimento do tumor, logo nos primeiros meses ou semanas de uso dos cannabinoides, senão você vê a remissão
uma redução considerável, se não a remissão desses tumores. Tá? Aqui, só para vocês terem uma ideia de uma comparação entre o uso de canabinoides isolados, como o THC, que é um dos mais, até então, até nessa época, mais conhecidos como antitumoral, que está em verde, e o de rosa claro, aqui, a linha mais embaixo, o uso desse mesmo THC combinado com outros canabinoides e alguns terpenos. E se viu claramente que quanto mais, com uma maior variedade de canabinoides, o efeito terapêutico no câncer é muito maior do que nos canabinoides isolados, chegando a ser, pelo menos, tão potente quanto as terapias que hoje são padrões. Aqui é um exemplo de câncer de mama em humanas, e para os 3 tipos de câncer, inclusive por tipo negativo, que não tem nenhum tratamento de fato eficiente, é apenas sintomático, tem efeitos importantes que precisam ser melhor investigados e compreendidos, mas tem efeitos comprovadamente contra tumores. E a quarta maior potencial de uso são nas condições neurológicas, que aqui classicamente a gente pode ver como os crises convulsivas, né? São vários os relatos de interrupção total de crises convulsivas. Essa cadela é uma, que foi minha primeira paciente animal. Essa foi a última vez que ela teve crise convulsiva, foi dia 19 de março de 2019. Então, faz já 2 anos e alguns meses, né? Sem nenhuma crise, voltou a ser um animal perfeitamente saudável, voltou a frequentar parques, a ouvir barulhos sem entrar em crises como essa, né? Que era antigamente qualquer moto que passava na rua despencava para isso. E assim como essa, tem centenas de outros relatos. A razão disso é o bloqueio dos canais de cálcio e consequentemente, da neurotransmissão. Uma curiosidade é que a gente fala pouco nisso, tá? Mas a alimentação humana e animal pode ser muito, muito, muito beneficiada se a gente introduzir o comer essa planta na nossa dieta, especialmente as sementes. Né? Se a gente quiser ter uma melhora na qualidade nutricional da nossa população, é urgente que a gente troque alguma base, né, de oleaginosas por semente de cannabis, que é riquíssimo em proteínas e vitaminas e tem o melhor balanço ômega 3 e ômega 6 para mamíferos, todos. E tem alguns estudos, inclusive, não tão novos, né, não tão recentes, que é de 2009 já, usando ou o óleo da semente ou a farinha da semente na ração de frangos, tanto de corte quanto de postura, com um ganho excelente. Nos frangos de corte, o ganho foi de 30% no geral, né? Com o uso de 25% de farinha ou de óleo de cannabis no lugar de soja, né? Fazendo mais. Então, um lucro, isso, um ganho em termos de receita, de lucro, né? 30% a mais, tá? 1/3 a mais de ganho. Isso é um impacto econômico considerável, tá? 30% só por fazer isso, tá? Mais nada. Manter tudo igual, apenas os demais começaram a comer outras coisas. É importante a gente falar um pouco dos efeitos colaterais de se modular o sistema endocannabinoide. Tá? Não é, como tudo na vida, não é de graça, nada vem de forma tão simples assim. Mas os efeitos colaterais comuns são geralmente brandos, leves e autolimitantes. Na maior parte das vezes, tirando os indivíduos que têm alguma sensibilidade ou hipersensibilidade aos canabinoides, os efeitos são geralmente
passageiros. Então, com o acostumar do organismo, cessam-se os efeitos. Por isso é importante fazer o início dessa terapêutica de forma gradual, acompanhada. Daí, quanto mais lento você subir as doses ao longo do seu tratamento, menores serão as ocorrências de efeitos colaterais, que geralmente são leves. Eu gosto muito de comparar efeitos colaterais de algo novo, né, como são os cannabinoides, com aquilo que já se tem estabelecido dentro das práticas da prática clínica. Né? Então, se a gente está falando, por exemplo, de algumas medicações clássicas, como os corticoides, anti-inflamatórios e opioides, né, para processos que visem dor, né? Esses são três classes comumente recitadas e usadas, e geralmente usadas em conjunto, né? Que são fármacos substituíveis pelos cannabinoides. Então eu comparo os efeitos indesejados ou colaterais de cada um, e numa sociedade justa, caberia ao profissional da saúde avaliar qual é o melhor para aquele paciente, né? Se a gente comparar, a gente vê claramente que os cannabinoides são muito mais seguros do que os outros três ali citados. Então, eu optaria, né, de acordo com os conhecimentos científicos hoje, por iniciar um tratamento contra dor, contra inflamação com cannabinoides, do que com outros. E a mesma coisa pode ser estendida para quimioterápicos, por exemplo. Né? Eu não iniciaria mais um tratamento oncológico, mesmo que faça uma quimioterapia, sem também os cannabinoides. Eu faria isso de forma obrigatória, né? Para pelo menos você mitigar os efeitos da quimioterapia. Se não me engano, posso estar errado, mas se não me engano, Israel já adota esse tipo de protocolo médico, de não iniciar mais quimioterapia sem cannabinoides, mas aí compete perguntar para quem tem um pouco mais de experiência, que eu acho que vem na sequência hoje. Então, quais são as vantagens de fazer a modulação do sistema endocannabinoide, né? Ou o uso de remédios à base de cannabinoides? Essa parte aqui eu estou considerando se fosse um mundo justo em que um ser vivo não fosse proibido, né? Bizarro, né? Uma planta ser proibida, mas se fosse, seria isso que eu estou vendo na minha frente. O plantio é relativamente simples, para considerar um remédio, né? Um plantio de algo simples, e a obtenção também é simples. Pode não ser da melhor forma possível, mas a obtenção de você conseguir extrair canabinoides é relativamente simples. Tá? E não há overdose. Se a gente estiver falando dos produtos que veio da planta, não tem overdose, não tem condições de você se levar à morte, tá? A não ser que você use sintéticos, que eu nem gosto de debater, porque deveria estar fora de debate científico nesse momento, né? Assim. Ou não, mas enfim, nesse momento, tendo o natural, não tem, e ele sendo tão seguro e eficiente, não faz muito sentido na minha cabeça a gente ficar indo para os sintéticos. Tá? E outra vantagem, que pode ser visto por alguns como uma desvantagem, uma dificuldade, eu vejo como uma vantagem. A gente tem indivíduos que vão se beneficiar para a mesma condição, indivíduo A e B, com a mesma condição, um dele talvez com 0,101 miligrama por quilo de cannabinoides, e o outro vai precisar de 10 miligramas, 100 miligramas por quilo. 1 grama, né, 1000 miligramas. Então, a gente tem essa enorme faixa possível de dosagem, e em algum ponto desse você vai encontrar a janela terapêutica do seu paciente, e talvez o ponto fino ali para regular. Pode parecer que dificulta, tá? Mas na prática até eu acho isso uma vantagem, tá? Porque você tem menor risco de dar problema, né, real para o indivíduo, e você tem uma capacidade de mudar e tentar se adequar, sem falar da possibilidade de você modular o que você quer fazer
através do que a gente chama de efeito sinérgico, efeito comitiva dos canabinoides, né? Que é um efeito comum a quase todos os fitoterápicos, né? Se não todos, que é onde você tem os componentes da planta, no caso aqui os canabinoides, os terpenos e flavonoides junto, e com uma maior diversidade possível, você faz, por exemplo, uma música sair perfeitamente de um único violino ou perfeitamente de uma orquestra, né? Quanto maior for a diversidade de instrumentos que a gente tem nessa orquestra, maior vai ser a diversidade de sons e talvez maior a riqueza daquela música, né? Talvez a gente não, o mais importante para uma orquestra não é o tamanho dela, não é o quantos músicos existem nela, mas sim quantos tipos diferentes de instrumentos tem nessa orquestra. E a partir daí, desses diferentes, quantos de cada um tem? São 2 violinos, são 3 violinos, são 4, são quantos cellos, são quantos contrabaixos e assim por diante. A diversidade faz a riqueza. Então, quanto mais diverso for o conteúdo de canabinoides e terpenos, maior vai ser a capacidade de modular o sistema endocannabinoide, buscando a homeostasia que ele sempre visa. Tá? Então, esse efeito comitiva vem da constatação de que, primeiro, todos os canabinoides da planta têm algum efeito terapêutico. Os terpenos, a mesma coisa, isso a gente já sabia muito antes de conhecer os canabinoides da cannabis. Os terpenos estão presentes em tudo que tem cheiro no reino vegetal e praticamente todos eles têm efeito terapêutico em animais, tá? Alguns bem conhecidos. E a soma deles, eles interagem entre si, modulando o sistema do canabinoide de uma forma que não é apenas agora tem uma coisa atuando, são duas, não, eles conseguem fazer uma terceira coisa a acontecer estando presente. E isso, se você tiver o conjunto de 150 150 fitocannabinoides e os fitoterpenos e os que são mais de 400, 700 conhecidos, a mesma planta pode ter talvez 100 a 200 terpenos diferentes, mais os flavonoides, a gente tem aí uma capacidade de modulação do sistema endocannabinoide muito maior, e é por isso que a gente tem resultados excelentes com óleos que a gente chama de óleos de espectro completo, né, o full spectrum, do que com óleos isolados. Eu pulei a pergunta do Federico, né, que era se mata neurônio. Não, tá? Esse é um dos maiores mitos, né, dos caminoides. Eles não matam neurônio, pelo contrário, eles regeneram o tecido neuronal, eles conseguem fazer com que os neurônios, que eram células que eu aprendi na faculdade, que não se dividiam mais, já eram o último estágio da diferenciação celular, e isso, na vida celular, significa que a célula para de se dividir quando ela está diferenciada, e tinha muito poucos neuroblastos para fazer uma nova, para repor, né, neurônios que se perderam. E hoje a gente já sabe que não é bem assim, que vários psicodélicos também fazem isso, né? O MDMA faz isso, o DMT, psilocibina, enfim, que fazem a neuroplasticidade. Então, na verdade, o que os canabinoides fazem é aumentar a conexão entre os neurônios e restaurar alguns neurônios perdidos, fazendo eles proliferarem. Não é uma proliferação igual o sistema imune, né, como são os linfócitos, óbvio, né, mas ainda assim é uma regeneração de tecido nervoso. Além do que, também 90 e tantos por cento dos acometimentos neuronais que envolvem neurônios tem um fundo inflamatório, né? A gente chama de uma neuroinflamação, que é uma inflamação no tecido nervoso. A capacidade anti-inflamatória dos canabinoides
é extremamente alta e no sistema nervoso central também se faz muito presente e é eficiente. Então, o impedimento da neuroinflamação leva também a uma neuroproteção, e que é muito contrário do que aquela indução que a gente aprendeu, de que maconha destrói neurônio, derrete os neurônios, mata os neurônios. Tá? Então, a resposta curta e grossa, Frederico, é não. A cannabis não mata neurônios. E era isso, tá? Obrigado por estarem aqui. Parabenizo novamente a Soul Cannabis. Vou descompartilhar aqui a tela para poder olhar vocês aqui de novo. E se tivermos perguntas, acho que temos tempo ainda, né? Temos muito tempo e vamos aproveitá-lo. Aproveito a oportunidade para dizer que logo após o Eric, nós teremos nossa querida doutora Carolina Nossetti, qual o Eric disse aí, né, mais experiente para falar sobre a questão dos tratamentos com os canabinoides, a terapia canabinoide. E a doutora Carolina, que vem com o tema Insights sobre o uso terapêutico da cannabis, vai trazer já as experiências clínicas sobre justamente o que o Eric está trazendo para nós aí, né? Mas a gente está abrindo agora para perguntas. Por favor, levantem a mão e abram a tela quando for falar, pessoal. Vamos fomentar esse debate, né? Vamos instigar o Eric a trazer informações. Até se quiserem abrir a câmera e falar, é melhor do que escrever aqui. Dá uma... Exatamente. Sentir um pouquinho de contato virtual aqui, já que presencial está difícil. Exatamente. E ao finalizar, vou pedir para que todos abram a câmera para a gente fazer o registro, né? Para a gente poder mostrar quão bom foi bom essa palestra, né? Com tanta informação de qualidade. O Eric, humilde pra caramba, trazendo essa oportunidade de ampliar nosso conhecimento acerca da cannabis medicinal e do nosso sistema do canabinoides. Mas o que me intriga muito, Eric, é que em pleno século XXI, irmão, médicos ainda saiam da universidade sem ao menos conhecer o sistema endocannabinoide. Você que é professor de uma disciplina, né, na UFSC, que trata justamente sobre essa matéria, né? O que é que você acha dessa condição, né, de ainda termos médicos que saem da universidade sem conhecer o sistema endocannabinoide? A universidade não trazer isso como matéria fundamental? Cara, eu acho, assim, é lamentável, né? É no mínimo lamentável, porque não é tão novo assim, né, cara? Década de 80, 90, já são 30 anos, né? 30 anos daria para quem está atuando, tanto quem está atuando academicamente, né, que são os professores, quanto quem está atuando fisicamente. Tanto médico quanto veterinário achei que não tem um modo limitado, você dar uma... Você contar teu mic aí, uma moto passando aí. Tanto os médicos veterinários quanto os médicos, eles passam a vida inteira se atualizando sobre tanto as versões de descobertas novas dentro da fisiologia quanto da terapêutica, né? E tanto o sistema endocannabinoide quanto o uso terapêutico dos canabinoides, eles vieram juntos, né? Foi uma descoberta, as duas coisas foram meio que descobertas e caminhando ao mesmo tempo. Ou seja, tanto do ponto de vista fisiológico quanto do ponto de vista clínico, era para mesmo quem não tivesse hoje, quem não tivesse tido essa informação durante a sua graduação, quem está na rotina tinha que estar aprendendo, tinha que estar fazendo isso que a Carol fez, de estudar, embora não tenha estudado na universidade, fazer o que eu fiz, estudar, embora não tenha tido isso na universidade. Então, primeiro, é lamentável não ter isso na universidade, é injustificável que professores desconheçam isso, porque professores, ao meu ver, se tem que uma consequência lógica de você ser professor, você se manter atualizado.
Não posso dar uma aula de fisiologia celular com o conhecimento que eu tinha, que a ciência tinha em 1922. Não posso fazer isso, não vou atualizar porque está hoje. Então, eu não posso me formar em 2003 e achar que eu vou repetir as aulas dos meus professores de 2003 e achar que em 2021 está tudo ok. Muita coisa na ciência evoluiu, especialmente na área médica. Formas de entender, de conseguir acessar o conhecimento que está fechado dentro de uma célula, tudo isso alterou. Então, hoje eu não vejo mais desculpa para não se ver isso nas universidades. Se a gente É verdade. está atualizado. E também não vejo desculpa, inclusive, para quem não está na academia, quem é só clínico, não estou menosprezando, mas quem não tem essa obrigação moral de estar à frente do conhecimento para poder passar isso para frente, ou talvez para fazer pesquisa. Mas esse sistema também tem a obrigação moral de saber quais são as novidades de terapêuticas para seus pacientes, para poder ver, não, tenho coisa melhor para te oferecer. Eu tenho algo mais saudável para te oferecer. Eu tenho algo que consiga te fazer sair da cama, levantar e trabalhar, independente de você ser um doente, ou não ser, estar doente. Porque você pode viver, você pode trabalhar, né, dependendo de algumas tem dores crônicas. Será que aí para de trabalhar? Eu conheço muitas pessoas que com 50 anos estão aposentados, ou com 40 anos estão aposentados por invalidez, porque não conseguem ficar nessa posição que eu estou agora, sentado por 20 minutos. A gente tem certeza a gente tem certeza da melhora da qualidade de vida, se não a cura, né, o que a cannabis traz para os pacientes que hoje nós temos. Mas ainda assim, né, eu fico me perguntando por que aí, com tanta informação disponível, né, continuamos com o negacionismo, né, com relação à efetividade da cannabis medicinal no nosso organismo, né? E a gente vem de um processo agora de votação da PL 399, né, o qual a gente sabe que não atende a todas as necessidades que a gente deseja, mas é um avanço, né, no que tange a questão do fornecimento da medicação através do SUS. Mas me preocupa muito a questão do direcionamento da PL para talvez uma reserva, né, de mercado. Porque eu acho que o texto, quando trata das associações, coloca critérios absurdos que só a indústria pode atender, né? Eu acho que as associações têm um papel fundamental na questão da acessibilidade a esse tratamento, a essa terapêutica. Como é que você enxerga a questão das associações viabilizando e trazendo conteúdo de qualidade, informações verdadeiras, como a Itinerância está fazendo através da Sou Cannabis, parceria da BAPEC, e o que é que você entende como avanço e o que é que a gente precisaria para termos, vamos dizer assim, um projeto de lei que fosse mais amplo, né, atendesse a maior parte da população, vamos dizer assim, né, não fosse direcionado a uma minoria, apesar de o acesso ao SUS, né, permitir que pessoas que não poderiam comprar essa medicação tenham acesso de forma gratuita. Qual é a sua percepção sobre a PL e sobre o papel das associações? Então, tu começou ali falando do negacionismo, né? Exatamente. Realmente, assim, eu não sei como lidar com o negacionista, não sei o que fazer, porque quem nega, aí não adianta muito, né? Tem o Materra aí, que é um dos principais oponentes à aprovação do PL 319, que tem uma série de limitações, né? Mas por causa de negacionistas e do poder que eles têm hoje no Brasil,
e grupos que eles conseguem mobilizar, sendo esses grupos negacionistas ou não, mas eles mobilizam do agronegócio a religiosos, enfim, né? Conseguem mobilizar isso. Ao meu ver, acho que isso trouxe um pouco dessa limitação do PL 39 em avançar em causas mais adequadas, né? Tipo, ter um texto, por exemplo, que faça uma reparação social, por exemplo, né? Para a comunidade favelada, para a comunidade negra, né? Os periféricos, né? E a gente, pelo menos, nunca sofri impactos pessoalmente da guerra a drogas, mas os irmãos aí estão sofrendo completamente, usando ou não usando, vendendo ou não vendendo. Quem está nessa zona de conflito está sofrendo a guerra às drogas, independente se tem alguma coisa a ver com o conflito a não ser existir dentro daquele meio. Então, a gente tem essa reparação que não será feita, não foi feita no texto, não será feita, e eu também não acho que vai ser nesse momento que vai ser feito. Não vai ser num projeto de lei de maconha que vai acontecer isso. Esse é um problema muito maior do que a falta de legalização da maconha. Eles estão juntos, tá? Mas esse outro problema é maior ainda. Né? A gente está aí, né? Está aí há 2 anos já, há 1 ano e meio já, com um genocídio em curso, provado cada vez mais aí, com intenção de fazer a população brasileira se contaminar. Então, e aí, preferencialmente, a população mais pobre, mais melanizada, né? População negra, preta, parda. Ou seja, não vai ser isso que vai botar esse país para. Infelizmente. Infelizmente, nosso país é construído em cima dessa desigualdade social e dessa reserva de mercado histórico aí, que a gente sempre teve, tudo que se passa a fazer. A gente passou a mesma coisa com os transgênicos atrás, e liberou os transgênicos e todo mais e tal, para entregar isso para empresas de fora, né? Reserva de mercado para Monsanto, para Bayer, coisas assim, e aí Pioneer. Então a gente faz isso a maconha é só mais uma dessas coisas que acontecem no país para aqui virar um quintal e lá fora ganhar dinheiro e aqui envenena, aqui usa como quer. A ideia que eles querem fazer, ou queriam fazer com o PL 39 é justamente essa. Né? O primeiro texto que saiu era claramente só para empresas, as associações nem estavam nela, universidades não estavam nela, era só empresas, e claramente era uma reserva de mercado e eu fiquei bem feliz que de 2019 para cá, muita coisa do texto foi alterada, a parte veterinária foi incluída agora de uma forma adequada, sem a limitação do THC, é o veterinário que tem que dizer isso, não é um deputado que não sabe sobre o tema. Então, fiquei feliz com isso, fiquei feliz que as sessões foram contempladas. Aí eu tenho, assim, pessoalmente, eu tenho um pouquinho diferente de achar que ela é limitante de fato para as associações. Eu acho que ela é uma forma complicadora, ok? Complica um pouco, mas não será de fato limitante. Porque tem alguns pontos ali do PL 399, das associações, que fala em mundo alto ou em cerca, não é? Pode fazer isso com cerca, não necessariamente muro. Mas eu vejo que, independente dessa exigência na lei, quem for fazer isso de forma em larga escala no Brasil, vai botar isso aí. Porque no momento que você... enquanto os cultivos, as ações estiverem na clandestinidade, ninguém sabe aonde é uma coisa. Quando você tiver uma associação registrada, legalizada, como é, por exemplo, o caso da Abrace. A Abrace, se ela for esconder um cultivo sem monitoramento, alguém vai roubar tranquilamente. Vai saber onde é que é, vai atrás, consegue seguir, achar e vão roubar. Então, assim, a gente tem casos de fazendas aí que perdem gado, perdem toras, enfim. Então,
vão roubar. Então, acho que independente de estar na lei ou não, eu particularmente não me preocupo muito com isso. Essa parte da estrutural. A parte das análises químicas ali que exigem, eu entendo que complica pelas associações, eu entendo que é custoso, mas da onde eu estou aqui dentro da universidade, eu vejo que isso também não deve haver assim, uma razão de muita preocupação, porque as universidades públicas estão aí, várias delas querem fazer esse tipo de pesquisa e eu acho que uma parceria entre universidades e associações é extremamente bem-vinda. E também eu entendo que é complicado você fornecer, seja ela de forma gratuita ou de forma remunerada, um remédio, um produto que você não saiba quantitativamente e qualitativamente o que tem ali dentro. Então, por exemplo, um óleo que eu fizer, o que tu fizer, o que o Derek fizer, e extrair ele e diluir ele aqui em 10% da mesma planta, vai ser diferente o meu do Derek do teu, completamente, do que tem em termos de canabinoides. Então, eu concordo que a gente tem que avaliar o que tem aqui dentro para saber o que eu estou colocando na boca. E eu também concordo que o que tem aqui dentro, se você fizer de uma forma artesanal e segura, você pode talvez só precisar de mais ou menos gotas, mas você vai ter um efeito, se a genética, se a linhagem da planta tiver os canabinoides adequados para o teu perfil, né, especialmente os THCs e CBDs, né, vai funcionar o meu, o teu ou o do Derek. Então, eu entendo os dois lados. Realmente, se te Bom, extrair e fizer e começar a dosar de baixo e vai subindo, na prática familiar, terapêutica, tanto faz saber ou não saber o que tem aqui dentro. Mas no momento que você tem um conjunto de pessoas que foram instruídas, talvez a gente precise fazer isso, né? E dentro desse âmbito do PL, do Brasil que a gente está vivendo hoje, Brasil negacionista, um Brasil perigoso, eu acho que, na verdade, o PL traz ele abre uma porta, ele desbloqueia uma rodovia, uma avenida. Daí, o Derek quer vai fazer uma chegar pergunta para você. Sim, eu já vou. Então, eu acho que, no geral, o PL ele abre uma rodovia que a gente agora pode andar nela, e aí a gente tem uns pontos ali que dá para a gente pensar depois dele aprovado. Então, assim, hoje, eu, Eric, sou o PL 39 sim, sabendo dos problemas, mas eu acho que ali nesses problemas a gente tem como fazer alguns links e depois isso que eu queria era a legalidade da planta total. Diga aí, Derek. E aí, irmão, tudo bom? Na paz, Muito irmão. bom assim escutar, né? Muito bom assim estar perto de você, né? Essa pessoa, esse profissional que é. Primeiro aí Digo mesmo. agradecer, né? Mais um show de conhecimentos. E aí eu queria fazer duas perguntas, assim, ó. Uma é que, por exemplo, assim, quem regula, né, as prescrições e a questão, né, do Conselho Federal de Medicina Veterinária e a instituição que ele tem que responder e falar, diferente dos médicos, né? No meu caso, o médico é a Anvisa e os veterinários são o MAPA, né? E isso, assim, em termos de prescrição, a medicina veterinária, pelo que eu percebo, parece que tem muito mais autonomia do que a medicina. Então, assim, eu queria que você falasse assim sobre o ato, né, da prescrição de canabinoides para os veterinários. E aí uma outra coisa, aproveitando aí assim o gancho, já para você emendar tudo numa coisa só, que foi falado aí da PL e tudo, das associações, né? E aí o pessoal tem buscado muito sobre isso, né? Tratar assim os seus pets, né? Os seus animais, né? A gente viu aí na sua palestra sobre as condições, as facilidades, né? A segurança, a eficácia. Então, assim, é natural que isso aumente. Só que também diferente para o médico, para o veterinário é diferente, né?
essa questão de consulta online e tudo. Aí você podia falar sobre isso um pouco, que o pessoal que está assistindo pode se interessar. Podemos. Essa questão da regulação, né? Os veterinários são regulados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, né, que é o MAPA. Eu não sou regulado de forma alguma pela Anvisa na minha atuação veterinária, tá? Então, tudo que eu faço, eu peço esclarecimentos ao Ministério da Agricultura, sigo as regras do Ministério da Agricultura, e a não ser quando eu faço intervenções que tenham fins para humanos, né, como é a pesquisa da Covid, por exemplo, aí a Anvisa se mete. Só que nos canabinoides, a Anvisa quer se meter em tudo, ou querem jogar tudo para a Anvisa. Sobre a autonomia de prescrição dos veterinários, sim, os veterinários são muito mais autônomos, têm muito mais respaldo para fazer o que quiserem, por várias razões, né? Por exemplo, a gente tem o direito de tirar a vida. É o único profissional que pode, de fato, tirar a vida de um cachorro, é o veterinário. Nenhum médico pode chegar lá e cometer eutanásia, né? O veterinário pode. Mas a razão principal da nossa autonomia é a falta de medicamentos ou de estudos em animais. Essa é a principal lógica. As indústrias farmacêuticas vão para medicamentos humanos e a gente, na parte veterinária, a gente fica olhando o caminho humano e vendo se dá para usar nos animais também. É meio que uma lógica reversa, né? Os estudos para chegar até os humanos passam pelos animais, a indústria farmacêutica faz os medicamentos para humano, a gente vai lá, olha esse medicamento, está funcionando para epilepsia, Gardenal. Gardenal está funcionando para epilepsia em humanos. Vamos ver os estudos. Usou também em essa espécie animal. Vamos testar no uso animal. Então, não existe Gardenal para animal. Ninguém fez, não está feito. É o estudo humano. Então, esse Gardenal está registrado na Anvisa, não no MAPA, na Anvisa. Então, não tem medicamento registrado no órgão competente para de fenobarbital para animais. Então, a gente usa humano. E isso acontece com talvez 60%, 70% dos medicamentos de rotina na veterinária. Então, se o Ministério da Agricultura ou o Conselho Federal de Medicina Veterinária resolvem dizer que veterinários só podem prescrever medicamentos preparados para uso veterinário, que tem que ter registro no MAPA, tudo que é uso veterinário, registro no MAPA, a gente simplesmente vai parar de fazer clínica. A gente vai ter um monte de medicamentos, um monte de medicamentos que simplesmente não vai deixar de existir para o veterinário prescrever. Então, isso gera uma autonomia enorme, inclusive no nosso código de ética, tá bem claro isso, que os veterinários têm a obrigação de usar tudo que estiver ao seu alcance e dentro do seu conhecimento para mitigar o sofrimento, a dor e a questão do animal. Então, eu uso esse artigo específico aí do Código de Ética para falar, isso está ao meu alcance e o conhecimento está aqui dentro. Então, eu vou usar. Ponto. Então, assim, a gente não tem a proibição de prescrição. Só que aí a gente tem o problema, que é, como é que eu faço isso aqui chegar na boca de um animal sem alguém no meio do caminho configurar isso como tráfico? Aí que é o problema. Eu posso prescrever, mas não posso botar esse produto aqui dentro, porque não pode existir esse produto no Brasil, teoricamente, ou pelo menos não na minha mão. Né? Então, aí a gente tem esse problema que é um problema que todo mundo tem. Né? Todo mundo, aí, do médico prescritor às ações, é como fazer isso aqui chegar a salvar a vida de alguém, ou melhorar a condição de vida, sem que alguém denuncie como tráfico. Então, a gente tem que fazer toda aquela... saber o que está fazendo, ver para quem está enviando e fazer os registros, né? O mais possível. Tu falou mais alguma coisa aí, Derek, que eu esqueci? Era a respeito da questão do atendimento veterinário, né? Online, da prescrição. Da medicina, Pois Isso. é. Até onde eu me lembro, eu acho que mesmo na pandemia o Conselho não permite telemedicina na medicina veterinária.
até onde eu me lembro. Mas aí é melhor eu perguntar isso para os veterinários clínicos, como é que está hoje a Eu fiz situação, porque... eu fiz uma pergunta retórica, que é isso mesmo, né? Não permite. Aí a estratégia que a gente tem usado aqui na associação é de que a pessoa tem que ter um laudo já, né? Ela tem que ter passado por um veterinário né, ao vivo, né, em presencial, e aí a partir do laudo ali, se encaixar dentro da terapêutica, aí a gente consegue trabalhar, né, com mais confiança. Dessa impossibilidade que a gente tem na telemedicina, o mais adequado, que é, mais ou menos como eu trabalhei por uns 2 anos agora, até 2020, pelo menos. O pessoal vinha me procurar já com seu via WhatsApp, via Instagram, que fosse, para fazer uma consulta, para saber o que tá o que fazer com o animal, né? Eu nunca fiz consulta online e falava o seguinte, ó, não tem como te ajudar de longe, mas procura um veterinário esse, aquele, ou fala com o teu próprio veterinário que você quer tentar e que tu tem o meu suporte. Daí sim, aí tendo um veterinário físico, né, estando perto, acompanhando, aí a gente pode ajudar tranquilamente. Mas eu também sei que isso é Tem difícil uma de pergunta, convencer sempre, né? tem uma pergunta aqui, Eric, uma pergunta do Diogo Martino, onde ele pergunta quais as diferenças dos medicamentos industrializados para pets em relação aos para humanos, no quesito extração, veículo de diluição, origem, parte da planta, se há diferença na medicação e se há diferença no processamento, né? Essa é a pergunta dele, porque ele diz que encontra remédios disponíveis Eu li com aqui. rótulos para pets e rótulos para humanos, né? Com essa diferenciação, além do sabor, questão dos paladares, concentrações, enfim. Saquei. Uma ótima pergunta, Diogo. Ah, como é que eu vou sintetizar isso aqui? Os canabinoides em si, tá? A extração, o extrato, esse aqui, ó, o extrato bruto aqui, é o mesmo, tá? Não tem diferença para humano, para animal. A diferença é o que você faz isso aqui virar isso, né? Então, aqui no meu caso aqui é azeite de oliva e isso. Então, um tanto disso aqui para azeite de oliva. 3 ml de extrato e 27 de azeite. Beleza. Isso é seguro para qualquer espécie. Azeite de oliva é tranquilo. Saiu um estudo agora há pouco, em 2021, em gatos, que o MCT, esse que é o óleo, a cadeia média de triglicerídeos de cadeia média, que é um óleo que a gente tem como um óleo inerte, bom para consumo, é tolerável pelos gatos, mas aumenta a salivação, por exemplo, em gatos. Então, o óleo de oliva é melhor. Óleo de uva, eu tenho receio, tá? Porque uva é tóxico para os animais. O óleo essencial da uva não é, mas o processo de obtenção desse óleo pode ter resíduo de componentes da fruta uva, que pode matar o teu animal. Então, óleo de uva, aí sim, óleo de uva, fiquem longe. Se você tem um produto industrializado que apenas fala que é diluído em óleo, não fala qual é o óleo, e não tem nada para uso em animais, se não conhecer, eu tenho um pouco de receio porque eu não sei qual é o veículo. Eu não tenho medo dos caminhões, eu tenho medo do veículo. Então, essa pergunta é extremamente pertinente. Tá? Óleo de girassol, ok. MCT, ok. Óleo de uva, não. Produtos à base de chocolates, jamais. Então, isso é muito comum lá fora, vale ser liberado, porque é muito útil você fazer comidas à base de cannabis para tratamentos. Tá? A gente já saiu também agora, acho que no mês passado, um estudo avaliando a eficiência de CBD e CBG, o canabidiol, via oral, via ingerida e via intraperitoneal, né, que é dentro do peritônio. Tipo, injeta e ele vai
que teoricamente deveria ser melhor a intraperitoneal, porque ela é muito mais parecida com a intravenosa, né, direto na veia, tem uma circulação geral, mas se viu que os efeitos são maiores no uso oral do que no uso intraperitoneal. Tá? Então, então tem muito é muito útil você fazer alimentos, né, para ingerir e eles serem alimentos também terapêuticos, com altas doses de canabinoides. E é muito comum você fazer isso com coisas gostosas, como o bom e velho brigadeiro, né, ou cookies, enfim, que para nós é muito bom, para cão e gato é tóxico, mata. Tá? Então, muito cuidado com qualquer coisa que venha. É canabinoide, dá para dar. Tá? A gente, ser humano faz umas coisas bizarras, né, de dar ovo de Páscoa para gato, para cachorro, mas então fica essa lembrança. Tá? O que for ruim para os animais não deve jamais ser usado como veículo. Então, é muito comum ter intoxicação lá fora por produtos dos comestíveis que tenham componentes doces e chocolates. Tá? E especialmente cachorro. Tá? Cachorro é diferente de gato. Cachorro não é... O gato sempre come de pouquinho, né? E se ele não gostar, ele para e come. O cachorro vai lá, vou ver o que é isso aqui. Ele come tudo. Né? Come um frango inteiro, aí eu vou ver o que é. Ele comeu, sei lá, 20 gramas de cookies então cuidado. Sempre mantenham longe também de animais, sempre, e de crianças, né? Qualquer produto, mantenham longe. Eu passei por um perrengue gigante quando eu fui visitar esse camarada aí, Thiago, na Chapada. Eu queria subir com isso aqui cheio do jeito que tá. Queria me exibir um pouquinho com o óleo que tinha aqui. No meio do caminho, parei na casa de uma amiga minha, o cachorro dela roubou da minha pochete e comeu tudo. Tava zeradinho e tomou tudo. Nos assustamos pra caramba, nos desesperamos, o cachorro ficou sedado umas 12 horas, mas depois, em 18 horas, a gente riu pra caramba, a gente ri até hoje, mas acabou que eu viajei sem isso. Cuidado, que cachorro, especialmente, quando sente o gosto, gosta. Ele vai pegar e não vai parar. Né? E aí, vocês vão ter um cachorro sedado, que se vocês não tiverem conhecimento, vocês vão achar, literalmente, isso sem mentira nenhuma, se ele ingerir isso aqui, vocês vão achar que ele vai morrer. Visualmente falando, sem um estetoscópio, vocês vão achar que parou o coração, que não está mais respirando. Esse animal ficou com uma respiração que eu só conseguia perceber com a mão no flanco, aqui, né? Eu tô com a mão aqui. Então ele mexia um pouquinho, porque algodão no nariz não mexia nada, a respiração, não tinha reflexo nenhum. Eu só olhava para isso e a cada 15 minutos olhava se as mucosas estavam rosinha, estava tudo ok, beleza. Então foi dormir de 15 em 15 minutos com ele, mas foi sossegado. Fora isso, o cachorro tá ótimo, a gente fala que a gente resetou o animal. Ou ele mesmo se resetou. A gente saiu para comprar pão, na volta a minha pochete estava aberta e o frasco destruído no colchão. Hoje eu dou risada, né? Mas na hora eu não ri nada. Tá fechado seu áudio, Thiago. É isso aí, pessoal. O Eric Amazonas trazendo bastante informação acerca da cannabis no uso veterinário, desmistificando aí a questão do sistema do canabinoide. Por favor, Eric, pode falar. Lembrei uma coisa aqui na pergunta do Diogo. Pelo que eu tenho percebido, isso não é assim 100% cientificamente comprovado, 100%, esse é 90%. Né? Mas nos animais, principalmente nos animais de cães e gatos, eu tenho percebido que é muito melhor, de fato, inclusive para efeitos colaterais, para minimizar, usar óleo completo, óleo full spectrum, do que óleo, mesmo que seja óleo isoladamente CBD. Isso eu percebi muito claramente quando eu estava colaborando com o pessoal lá do Colorado, que é outra realidade, eles têm acesso a tudo. E os veterinários lá estavam geralmente iniciando todos os tratamentos com CBD, acostumavam por algumas semanas, um mês, depois eles entrariam com THC se fosse necessário para aquela condição.
Eles eram bem rigorosos com isso, bem receosos do THC. A gente passou alguns meses debatendo os efeitos na primeira semana de tratamento desses animais. Todo mundo lá dos Estados Unidos e do Canadá estavam relatando a mesma coisa. A primeira semana, boa parte dos animais ficavam com a cabeça balançando ou vidrado em alguma coisa. Então, ou eles paravam completamente de fazer coisas, ficavam meio que imóveis ou caminhando meio tipo robozinho, devagarzinho, por quase uma semana, ou eles ficavam, pelo menos no primeiro dia, com a cabeça, sabe aquela coisa que tu vê assim, a cabeça aqui, tu vê que tá falando né? Se tá uma linha aqui, tu vê que não tá parado. Aí, e eu não tava vendo isso aqui, com os animais que eu pegava aqui. Naquela época eu tava com óleo rico em THC. Rico em THC, mas full spectrum. Tinha, na época acho que era 25 ou 30 para 1 de THC para CBD. E eles não faziam isso. E aí eu perguntei, será que não é por causa do fato de eu aqui não ter nem acesso aos óleos isolados que vocês têm? E aí eles começaram a testar óleos combinados lá. Né? Óleo full spectrum, ou óleo pelo menos broad spectrum. E foi claramente, eles viram uma redução. Ainda teve alguns casos que algo assim, mas reduziu drasticamente. Eu não posso dizer exatamente, né, cientificamente, que lá reduziu porque começaram a usar full spectrum que nem eu, e tem um detalhe bem importante aí, né? Eles estavam acostumados a ver esse problema, então eles estavam com o olho já treinado para identificar isso. Talvez tenha acontecido em um outro animal aqui que eu tenha perdido isso, não tenha visto, porque eu não estava focado nessas, exatamente, mas em outras reações. Mas essa questão de ficar olhando para a parede ou por nada por horas e chacoalhando, eu só vi acontecer com doses erradas na primeira vez, excesso de dose. Mas fazendo uma gota ao dia e subindo, nenhum animal aconteceu aqui. Marcelo, tem uma questão aí? Tenho sim, só deixa eu abrir meu microfone aqui no outro aplicativo. Salve pessoal, tudo bom? Sou Marcelo Gru, falo de Florianópolis aqui. Sou da galera da Marcha de Floripa aqui, da articulação de marchas, né? Então, pegando o gancho que o Eric estava falando aí, né? Primeiro, parabenizar aí, incrível mesmo, né? Tudo isso que você nos passou agora, assim, foi excelente mesmo. E né, a minha pergunta, assim, pode ser até bem boba, assim, mas assim, o óleo que a gente faz em casa, o óleo integral de maconha, né? Tá, poderia chamar assim, né? Seria um óleo, Sim. digamos, full spectrum, né? Tem alguma maneira de a gente isolar CBD de uma maneira assim caseira? Não, isso só é feito em laboratório ou a gente selecionando uma espécie de maconha que tenha mais CBD para ter um óleo rico em CBD? É, poderia esclarecer isso de alguma maneira para nós, por favor? Acho que, né, simples. A forma caseira, primeiramente, salvem as marchas aí todas do país. Espero que a gente volte um dia a fazer essa fumaça na rua mesmo, não só virtual. Para isolar CBD, não tem como fazer em casa. Precisa de equipamentos, né, de cromatografia e tal. O que tu pode fazer em casa é remover alguns cannabinoides, como por exemplo o THC, que, se não me engano, ele é mais volátil do que o CBD, mas aí você vai perder muito outras coisas também. Então aí vai ficar quase com óleo, você perde vários outros cannabinoides e todos os terpenos para fazer isso, né? Para eliminar, por exemplo, o THC e ter um produto só em CBD, para caso a pessoa não possa usar o THC, dá para fazer isso, mas você vai perder tanto de terpenos e canabinoides que eu não recomendo. Prefiro que mantenha como está e dilua ele num outro óleo rico em CBD, ou comece com uma planta que tenha uma alta relação de CBD em relação ao THC. Então, o jeito caseiro mais fácil de fazer isso é procurando genéticas que tenham um perfil mais parecido com o que você deseja. Não tem como isolar em casa, né? Mas tem como remover, só que a gente vai perder tanto, cara, que a planta inteira é melhor do que isolado. Muito Valeu, obrigado, irmão. muito obrigado. Valeu.
Tá sem áudio, tá como é que fechado, Thiago? Vamos lá, pessoal. Salve, Eric. Obrigado, meu querido. Mais alguma pergunta, gente? Oportunidade aí de trocar uma ideia com o Eric Amazonas, ampliar o conhecimento acerca da cannabis, tirar suas dúvidas. Daqui a 10 minutinhos tem a Carol, né? Grande Carol. A gente tá junto aí fazendo Então um é movimento. isso. Itinerância canábica, Eu Açul queria, Cannabis. desculpa, eu queria só mesmo agradecer, né, Eric, aí a sua presença, né? Presidente aí da Abraflor, professor da UFSC, cara pioneiro aí no Brasil, companheiro aí de palestras pelo Brasil. Sim, muito Saudade, mano. obrigado, viu, mano? Tá somando aí com a gente aí. Muita saúde para vocês, caminhos abertos aí com a Abraflor, com as suas ações aí no Sul, né? Com as suas pesquisas. Eu acho que nesses 10 minutinhos que falta, né? Assim, antes da gente encerrar, eu acho que até em caráter de denúncia, né? Eu gostaria que você falasse um pouco da pesquisa do Covid que você estava desenvolvendo aí, que fim deu, como é que é fazer pesquisa, ciência no Brasil, enfim, só para a gente terminar. E antes de terminar, também assim agradecer, né, a presença do Marcelo aí em nome da Marcha da Maconha, né? É uma parceria assim que veio somar muito aí com a itinerância, né? A ABAPEC também, então assim agradecer a todo mundo que tá assistindo aí nos diversos canais. Então, é isso, meu irmão. Pô, cara, valeu, Derek. Eu que agradeço aqui. Acho aqui uma irmandade forte ali. E tamo junto, cara. Abra Show, Marcha de Floripa, sou Cannabis, todo mundo aí é um único movimento, cara. A gente tá tudo no mesmo barco, com vários remos, e todo mundo remando forte aí Em breve a gente vai fazer algumas coisas grandes aí. A gente tá organizando a casa aqui em Santa Catarina. Estou fazendo umas manutenções ali para a gente não ter mais esses problemas que a gente teve com a pesquisa aí, bem lembrado, cara. Isso aí é algo. Hoje já meio que já tá ok, já me conformei com o que aconteceu, mas na época eu tava querendo, velho, tipo, destruir o mundo, assim, porque bizarro, né? A gente conseguiu aprovar uma pesquisa grande em nível nacional que tinha uma potencialidade para marcar uma realidade ali dentro do cenário do uso ansiolítico, do uso para saúde mental dos canabinoides, né? Tudo feito com 300 participantes. A gente começou a ter problema lá em outubro já, cara, do ano passado. A gente aprovou isso em junho do ano passado mesmo. Então começou a selecionar os candidatos os participantes foram até setembro e em outubro a gente iria começar a distribuir os óleos, né, que seria placebo ou óleo de cannabis. Para quem não sabe, só para se situar, o estudo era o impacto do efeito do óleo integral, né, de cannabis rico em CBD, então é de cânhamo. Isso a gente fez eu pensei em tirar o THC da jogada, não porque eu não gosto dele, eu acho ele ótimo, eu acho ele o John Lennon dos Beatles, né, o principal ali. Mas, como eu estava no meio de uma pandemia, a gente ia pegar profissionais da linha de frente do combate à Covid, eu falei, jamais que eu posso colocar um desses sob efeito de ter sua consciência um pouquíssimo que seja alterada frente à tomada de decisões tão importantes que é o combate a uma pandemia que a gente está até hoje vivendo ela, né? E a gente tentando correr para começar isso antes de acabar a pandemia, para poder fazer isso ao longo da pandemia, que a ideia era avaliar o impacto de você começar a usar óleo de cannabis em profissionais que estão passando talvez pelo maior nível de estresse possível da vida deles e talvez nunca mais vão passar por algo parecido. Eu espero que nunca mais passem em algo parecido, porque
quem não é médico que daria de frente, talvez não tenha vivido 1/10 do estresse, do medo, do pânico, da falta de condições, sabe, enfim, da desesperança que eles devem ter sentido. Então, a ideia era avaliar isso ao longo de 6 meses para tirar o efeito placebo da empolgação. Comecei uma pesquisa aqui, vou ver se está melhor. Então, a gente quebrar esses 6 meses. Então, em outubro, a gente começou a ver a fazer a estratificação e sortear os participantes em placebo e grupo tratado. E a gente ia começar a distribuição. Em outubro, teve uma operação policial da Polícia Federal na Abrace. E a gente entrou na reunião, o Murilo nem conseguiu participar porque estava lá resolvendo os problemas com a Abrace. Então, ninguém da Abrace conseguiu participar porque estava falando com a polícia, sabe? Mais um dia normal da vida do cidadão, falar com a polícia. Só que aí, a gente começou, então, em dezembro, a gente conseguiu, de fato, ter os insumos todos lá e tudo organizado para envio dos frascos. E aí, no final de fevereiro e março, a Anvisa, acho que todo mundo sabe, a Anvisa resolveu cassar a liminar, né? Pedir a cassação da liminar da Abrace, que é quem estava fornecendo os óleos e com quem a gente fazia a pesquisa em parceria. Queria cassar a liminar que autorizava ela a fazer esse tipo de atividade. Isso gerou todo aquele problema lá, né? A Abrace não pode parar, todo mundo se mobilizou. Só que isso gera um problema. A Abrace ficou uma semana sem poder produzir, sem poder fazer nada. E, além dos 300 da pesquisa, quantos mil associados pacientes tem na Abrace? E aí aconteceu o óbvio. Os pacientes começaram a precisar de medicamento, de remédio. E a gente tinha o nosso separado para pesquisa. Eu não tinha como segurar para pesquisa, cara, esses olhos. Eu não tinha como pegar e dizer, não, cara, segura os pacientes que esperem a pesquisa que ande. Porque ali, cara, por mais que a pesquisa seja importante, eu estava lidando com 300 pessoas saudáveis. Certo? Não estava com... Então, abrimos mão e, usa esse estoque e depois a gente pega um outro, tenta fazer igualzinho. Já vai dar uma perda na pesquisa, porque não vai ser o mesmo óleo, mas a gente se vira. Só que até regularizar de novo, passou tempo demais entre a gente iniciar e repor. E aí, como a gente tinha que avaliar mensalmente, a reposição foi logo 3 meses depois. A gente perdeu muita coisa. Perdeu tudo. Aí tinha gente que já tinha desistido da pesquisa, porque óbvio, né? Acabou o óleo e tá. Então tinha pessoas lá que estavam 1 mês sem óleo, 1 mês e meio sem nem óleo, nem sem nada. Então a robustez científica da pesquisa tinha ido embora. Se a gente seguisse, era só gasto, perda de tempo e sim, cientificamente falando, né? E não ia ter nenhuma outra robustez. Então a gente resolveu interromper em março e analisar apenas o efeito antes e depois. Então a gente está agora redigindo e tentando encaixar ali a época de estudo com fatos para ver quais coisas não podem ter influenciado, né? Além do próprio efeito placebo, né? Tipo, em dezembro, janeiro já veio a primeira vacina, então isso, independente de estar usando o óleo ou não, toda a população foi impactada, né? Com ânimo, então isso pode se refletir. Então, a gente tem que agora ver os confundidores de tudo e ver se tem alguma tendência. Mas a conclusão é simples, é óbvio, tem que ser feito esse estudo. A gente viu algumas melhorias ainda assim, né? Mas, obviamente, o efeito placebo vai ser bem alto, porque só o fato de começar essa pesquisa sem essa continuidade para varrer o efeito placebo do caminho, essa parte vai ser bem complicada. E isso é tudo porque não temos uma regulamentação mínima necessária, né? Tudo porque a gente não tem, sei lá, minimamente o PL 319 aprovado, ou o que deveria ser é que eu não consigo conceber o fato do ser humano proibir um outro ser vivo de existir, né, em algum local do planeta, que é o caso da cannabis aqui no Brasil. Enfim, então, assim, é isso, cara.
É uma dor, é com dor no coração, mas na hora a gente pensou, melhor os pacientes não sofrerem do que a gente vê eles sofrendo, mais gente sofrendo desses 500.000 que já faleceram, mais gente que não tem nada a ver com isso, só para sustentar uma pesquisa. Pega a pesquisa, faz de novo, paciência. Perdemos a pandemia, mas vamos ver. Vamos ver o que dá. Mas pelo menos os pacientes estavam com suporte. Pesquisa é um desafio no Brasil, né? A gente sabe que nosso momento agora não é muito para a ciência, né? A gente já falou no início, esse negacionismo forte, esse bolsonarismo ideológico louco, mas enfim. Eric, meu irmão, a Sou Cannabis agradece, o Itinerância agradece, a Marcha da Maconha agradece, a ABAPEC agradece. Todos nós que prestigiamos e tivemos essa oportunidade de ouvir você, agradecemos. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Fora Bolsonaro, é isso aí. Eu quero dar só um recado final aqui para a galera. Isso aí que o Thiago falou, né? Que fica à vontade. A gente não tá para esse momento para a ciência, eu só peço uma coisa para todo mundo aqui. Sempre pensem bem antes de votar. Analisem bem. A gente teve uma aula nesses últimos 2 anos aqui do que está rolando. Pensem bem, cara. Pensem bem. Não importa quem votar, mas pense em quem vocês vão votar. Pense. Só isso. É isso aí. Valeu, Itinerância, mais uma vez, agradece a todos vocês que estiveram aqui com a gente. Obrigado pela participação.